Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu queria fazer um comentário sobre o que está acontecendo no Brasil agora, né? Principalmente na questão econômica, né? Depois a gente pode fazer até um outro vídeo sobre a questão política, que é uma outra coisa, né? Para se pensar, apesar de eu achar que a questão econômica agora está tentando meio que esconder um pouco a questão política, né? Aí você fica focado muito mais no governo atual do que fez o governo anterior. Mas isso é uma outra discussão. Eu queria discutir hoje, pensar um pouco sobre essa crise, né, que o Brasil está vivendo, o governo do Lula está vivendo, né, que é uma crise, vamos dizer assim, supostamente, né, dita por muitos que foi criada pelo mercado, né? O mercado vai lá e cria essa crise. Então, tudo bem, é uma forma de você compreender esse processo, não significa que seja a única, nem que seja a melhor explicação para isso. Mas é razoável você achar que os agentes que atuam no mercado, eles têm grande interesse sobre aquilo que o governo faz. Porque eles fazem o que, esses agentes do mercado? Eles ganham dinheiro, basicamente. Se eles percebem que esse governo que está na atualidade vai ter dificuldade de pagar aquilo que eles têm direito de receber, obviamente eles não vão gostar, eles vão fazer algum tipo de ataque no sentido de tentar minimamente, né, não ter grandes perdas para eles e que se lasque o governo, entendeu? Basicamente eu vejo por aí, né? Não consigo ver que existe um lado mal e um lado bom da história, né? Um lado mal, um lado bom no governo atual. Não, existem grupos de interesses dentro do governo, fora do governo, que eles ficam brigando entre si, você entendeu? E essa briga, obviamente, acaba reverberando aí nas pessoas mais humildes, porque é evidente que se não estancarem essa subida do dólar, não é apenas a pessoa que vai ter dificuldade de ir para Disney que vai sofrer o problema. Todo mundo, levando em consideração, por exemplo, que o Brasil importa a maior parte da farinha de trigo. Então, para fazer pão, você precisa de farinha. Se você importa, ela vai ter que ser importada em dólar, se o dólar ficar alto, vai ficar mais caro. Para importar a farinha, obviamente, uma hora vai chegar no preço. Então, eles calculam até, eu já vi economistas falando que se esse índice aí que estava mais ou menos em 5,40, né, o dólar, e agora chegou a 6, chegou até 6,10, né, não baixar, o ano que vem a inflação pelo menos vai ter aí um ponto percentual por causa dessa crise do dólar. Então você imagina, se a inflação está para ser 4%, ela vai chegar a 5% por causa dessa crise do dólar, beleza? Mas vamos entender um pouco por um parâmetro econômico aí, né? Não sou economista, sou geógrafo e trabalho em economia, né? Então a gente pode tentar fazer uma compreensão a partir de dados que eu peguei aí, que foram publicados recentemente, inclusive no site Poder 360, que vai dizer o seguinte: tem uma questão do Lula aqui, né? Da questão do Lula subiu 7% é a dívida, mas a questão é entender a dívida. A dívida do Brasil na atualidade, pessoal, segundo o site, é de 9 trilhões de reais. A dívida do Brasil é 9 trilhões de reais. Só para você ter uma ideia, o PIB do Brasil é mais ou menos 11 a 12 trilhões de reais. Ou seja, desses 12 trilhões, o Brasil tem mais ou menos 9 trilhões de dívida. Então imagina que você tem lá um orçamento de 5 mil, né? E aí praticamente, sei lá, 4 mil reais significa que você vai ter que despender porque é dívida. O governo vai pegar esses, né, desses 9 trilhões, não vai pegar lá desses 12 trilhões, vai pegar os 9 trilhões e pagar, porque senão ele vai ficar sem dinheiro para fazer qualquer coisa, né? Vai começar a gente morrer em tudo que é lugar. Já acontece isso, imagina, então isso é inegociável, não tem como o governo fazer isso, não tem como ele pegar. Ele tem 12 trilhões por ano, ele pega a 9 e dá para os caras. Não tem como, para tudo, a máquina estatal vai parar completamente. Saúde, educação, tudo, transporte, tudo para. Porque você não vai ter como fazer as coisas movimentar, porque você movimenta pelo dinheiro. Então isso não tem como fazer. Beleza? Então a primeira coisa para eles pensar é isso. 9 trilhões é a dívida. Então é muito alta uma dívida perante quanto o governo tem, que é 12 trilhões todo ano. Beleza? Aí continua lá o seguinte. Isso equivale atualmente a 78,6%. Eu estou falando, quase 80% do orçamento, né? Tá meio que com dívida, vamos dizer assim. Beleza? Mas você não vai ter que pagar isso, obviamente. Só que você paga o quê? Os juros da dívida.
Você vai ter que pagar os juros. E os juros, pessoal, pra vocês terem uma ideia, em outubro de 2020, o governo brasileiro, em outubro de 2020, pagava 349 bilhões de juros anuais da dívida. Então, você tem uma dívida de 9 trilhões, era menos de 9 trilhões, provavelmente. Ele pagava 349 bilhões de reais. Desculpa, não é dólar. 349 bilhões de dólares. Então, ele dava todo ano lá e dava 349 bilhões para esses agentes econômicos que financiam a dívida do Brasil. Eles financiam. Como? Através de papéis, né? Esses papéis estão no mercado, você pode comprar esses papéis. Não precisa ser uma pessoa milionária para comprar. Esses papéis custam 10, 20 reais a menor fração, entendeu? Mas, evidentemente, não é esse cara que está fazendo tudo isso, né? São grupos econômicos, né? Que envolvem grandes empresas, pessoas multimilionárias, né? E eu até mostrei num outro vídeo, grupos de pensões, né? De pensão, né? Então, essas empresas de pensão, Previ, assim por exemplo, são bilhões e bilhões que eles têm de papéis nas mãos. E estrangeiros, bancos estrangeiros também, enfim. Só não tem o FMI, entendeu? Mais, ok? E aí o que acontece? Você, né, tá aí na dependência de dar, em 2020, 349 bilhões. Segundo a estimativa do Poder 360, agora é 869 bilhões. Então imagine, em 4 anos, ele saiu de 349 e foi para 869. Ele dobrou. Não, ele mais que dobrou, né? Daria 700 bilhões, agora é 869. Ele mais que dobrou. Ou seja, ele vai despender mais. Aí você fala, mas a mim não era também o PIB 12 trilhões lá. Com certeza. Ele também aumentou, a dívida aumentou e aumenta os juros. Beleza? Só que ele tem que estar despendendo aí todo ano, esse ano, 869 bilhões. E o que faz o mercado, né? O mercado ele fica analisando se ele tem condições de pagar, não a dívida. Porque é evidente que ele não tem condições de pagar a dívida, né? Não tem como pegar os 9 trilhões e dar para os caras. Não tem como. O mercado sabe disso. Mas ele quer saber se ele tem condições de pagar os juros. Se ele percebe que ele não tem, e o Brasil tem condições de pagar, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai, obviamente, ficar tentando ganhar o máximo que ele pode até o governo falar, eu não vou pagar. É evidente, né? Se você tem dinheiro a receber, o que você vai fazer? Você vai fazer de tudo para o cara te dar o dinheiro, né? Mesmo que ele não te dê o valor total. Beleza? Porque você, pelo menos, na sua cabeça, esse prejuízo vai ser menor. Levando em consideração, né, que quando o governo aumenta a taxa de juros, então vai aumentar a 0,70, 0,75, 0,25, obviamente ele ganha mais. Evidente. Porque essa taxa rege esses juros dos bancos. Então eles vão ganhar mais. Evidente. Toda vez que aumenta, mais bilhões vão ser pagos. Ok? Você pode até falar, então pode ser até que essa dívida já foi paga nesse juros. Eu não tenho a mínima ideia, né? Tem gente que faz as suas... Tem um canal no YouTube só sobre auditoria de dívida do Brasil. Ok? Ela até inclusive fala isso, que é muito alta essa porcentagem. Mas é assim que funciona. Beleza? E aí o que acontece, né? Esses agentes econômicos, eles queriam que o governo, né, cortasse gastos, porque é evidente, se ele tem que pagar juros, e esses juros estão aumentando, ele não quer saber de onde vai tirar esse dinheiro, ele quer receber. Então o que eles queriam? Eles queriam que o governo brasileiro mostrasse, olha, a gente vai cortar aqui, porque aí a gente consegue pagar vocês, né? Não vai ter nenhum problema de vocês não receber. Só que o governo, para esse mercado, né, que são vários agentes, ele não fez o que eles gostariam que ele fizesse. E aí eles começaram o quê? Aumentar o dólar. Porque aí o que eles fazem, né? Eles compram o dólar. Eles compram. E aí, conforme eles vão comprando o dólar, evidentemente, diminui o estoque de dólar no Brasil. Se diminui, a paridade de oferta e demanda vai fazer com que a oferta cada vez seja menor. Você está entendendo? Por uma demanda muito alta. Então o valor vai aumentando. Eles vão especulando. Ok? Então eles fazem isso, né? Bem, aí o que a gente está percebendo, né? Então, tipo, o Lula foi eleito em 2022 com uma proposta mais social,
né? Até envolveu aí, na época, na PEC da transição, entrou muito dinheiro, né? Para tentar resolver os problemas que tinham do outro governo. Inclusive o Haddad fala toda hora isso, que eles tiveram que pagar quase 100 bilhões só de precatório, né? Precatório é uma ação judicial. Então imagina, galera, eu tenho uma dívida, o governo me deve alguma coisa, né? Ele não paga, eu entro na justiça. A justiça diz, você tem que pagar. Ele continua não pagando. É um negócio muito louco, ele tem que pagar. É óbvio, entendeu? Né? Senão, se o Estado não paga, cria uma situação para todo mundo, né? Enfim, esses precatórios, mais de 100 bi, o governo do Bolsonaro não tinha pago em 2022, né? Quando foi a eleição. Gastou até mais para ganhar a eleição, a gente sabe disso, fora a questão do golpe, que eu falei que eu vou discutir depois, ok? Então essa questão econômica está mostrando o quê? O mercado, ele dita as regras. Por quê? Porque ele tem, né, 869 bi para receber todo ano. Então é óbvio que se o governo fizer alguma coisa que eles percebem que eles não vão receber ou vai ficar difícil para eles receber, é evidente que eles vão especular, fazer alguma coisa. É evidente. E aí, quando eles chegam e falam, não, mas vai cortar lá do salário mínimo, do BFP, né? A pessoa que tem algum tipo de doença, deficiência, enfim, né? Que vai receber um salário. Mas você acha que o cara está preocupado com isso? Não, o cara tem dívida com o governo, ele quer receber o dinheiro dele. Como qualquer outra pessoa faria a mesma coisa. No mundo capitalista, todo mundo não quer ter prejuízo. Evidente. Né? Lógico que não dá para comparar uma pessoa física, né, que, por exemplo, coloca lá R$1.000 na poupança e quer receber no final do mês 1.000 e alguma coisa, mas ele quer receber. Evidente. Se você chegar no fim do mês com R$1.000 na poupança, vai no banco e fala, o cara fala, não caiu nada aqui na poupança. Por quê? Porque eu tenho que pagar o BCP. Eu tenho que pagar o salário mínimo. Eu falo, sinto muito. Eu coloquei R$1.000 aqui, eu quero receber. É evidente que esse cara que coloca bilhões vai querer receber muito mais do que aquele que recebe 1.000. Entendeu? Que colocou 1.000. Então, essa conjuntura capitalista é assim. Esse sistema é desse jeito. Não adianta você querer fazer diferente. Ele é desse jeito. Ou muda o sistema, né? Ou vai ficar desse jeito. Não tem muito o que fazer. Pode ser um governo de direita, de esquerda, de centro, o que for. Esses agentes econômicos têm grande parte da dívida nas mãos. E eles querem receber. Evidente, entendeu? Porque eles estão fazendo o quê? Eles estão comprando, eles meio que organizam, né, essa funcionalidade do Estado. O Estado poderia suprir as suas necessidades sem precisar pegar esse dinheiro deles? Cara, uma outra questão, que até eu fiz um vídeo aqui sobre isso. Né? A longo prazo não faz muito sentido, por exemplo, fazer escolas, hospitais que custam muito dinheiro, né? E vai ser para longo prazo, você gastar todo o dinheiro que você tem. Então você faz uma dívida, porque você pega uma dívida de 500 milhões, aí você vai, o hospital demora 40 anos, você vai pagando em 40 anos os 500 milhões, entendeu? Faz sentido você gastar 500 milhões agora. Se o negócio vai durar 40, 50 anos, você pode ir gastando aos pouquinhos. Também tem um vídeo que eu fiz sobre isso, né? Então, o que a gente está percebendo? O mercado, independente de quem está no poder, ele dita essas regras. Por quê? Porque, evidentemente, ele, né, financia a dívida brasileira. Ele está financiando e, obviamente, ele quer ter o quê? Aquilo que ele acha que é justo, que é, pelo menos, o juros dessa dívida. Ele não está nem recebendo o valor. Entendeu? O cara não recebeu os 500 milhões. Ele emprestou 500 milhões para o governo necessariamente pagou uns 500 milhões, mas está pagando os juros dos 500 milhões para ele quer esses juros. Né? É evidente que ele está fazendo isso. Ok? E aí, ele percebe que esse governo corre o risco de cada vez mais aumentar a dívida, porque se tem uma ideia, se está agora 78%, daqui 5 anos pode chegar a 91%. Então, imagina, chegar a 91%. E aí, a crise vai ser maior porque corre o risco de o Brasil realmente não ter como pagar, né? Entendeu? Então, essa é a questão para eles, né? Evidentemente, tem países, pessoal, caso dos Estados Unidos, que a dívida é muito maior do que o PIB deles. Os Estados Unidos têm um PIB menor do que a dívida que ele tem. Você fala, mas por que então não tem crise lá? É simples, eles têm a principal moeda mundial, que é o dólar. Então, eles podem se dar o luxo de fazer isso. Né? É a principal economia do mundo. Entendeu? Do mundo são os Estados Unidos. Então eles podem se dar o luxo de fazer isso. Aqueles que não têm a possibilidade ficam nessa dependência. Não é à toa que recentemente, né, até nos BRICS estavam discutindo isso. Né? Uma forma, né, acho que até, não sei se era Argentina na época
Alberto Fernandes, né? Ele começou a pegar dinheiro yuan, né? Que é chinês. Então, ele fazia a dívida em yuan, não fazia mais em dólar. Justamente para não ficar preso a essa situação. Mas até hoje, né? Não tem isso ainda, né? Esses empréstimos de yuan ainda são bem ínfimos perto do que são em dólar. Então, você ficar preso nessa lógica, que é essa lógica desse capital que fica a todo momento, né, especulando porque ele quer receber aquilo que ele acha que tem direito a partir do empréstimo que ele fez, né, compra de papéis e assim por diante, beleza? Então, na minha avaliação, qual que é o problema aí? Então, o governo, é evidente, eu não estou falando que o governo é bom, é ruim, é legal, ele quer fazer isso, assado. O que ele fica meio que amarrado, né? Então, tudo que eles percebem que esse governo vai ter dificuldade, eles ficam especulando para dizer, olha, ou você faz desse jeito, ou você está mostrando para mim que você não está levando muito a sério pagar esses juros, ok? Então, essa maior dificuldade que está acontecendo. Pode ser que o dólar vai começar a cair, conforme eles vão percebendo, né, que parece que tem leis, inclusive, o Kim Kataguiri mandou para o Congresso uma lei sobre como resolver esse problema fiscal, né? A gente já sabe como deve ser, né? Levando em consideração que ele é liberal, ou se diz liberal, enfim, né? E aí, obviamente, os recursos para as áreas sociais ficam cada vez menor. É evidente, parece que ele vai cortar 20 bi do Fundeb, uma coisa assim, 20, 30 bi, eu não lembro agora, entendeu? Você vai cortar dinheiro da educação, cortar dinheiro dos setores, porque você precisa mostrar para os agentes econômicos na qual você está devendo, que você vai ter condições de pagar essa dívida. Ou pelo menos os juros dela. Ok? Enfim. Então eu acho que está acontecendo isso, né? Eu acho que essa sociedade que a gente vive tem esses limites, evidentemente, né? E a gente não consegue fugir disso, porque está todo mundo meio que amarrado a esse sistema, né? É um sistema que está ligado ao lucro. Obviamente, todo mundo quer ter algum lucro. Aqueles que não têm nada, evidentemente, né, ficam na dependência de uma ajuda e assim por diante. Mas aqueles que têm um pouco ou muito, eles querem viver, às vezes podem viver dessa especulação. Ok? Então isso está acontecendo, né, na minha avaliação. Ok? E, como eu estava dizendo no começo, isso vai ofuscando cada vez mais o que eu acho que o Brasil deveria discutir com muita seriedade, que foi a tentativa de golpe que teve, né? E, tudo que a gente está vendo aí, já 800 páginas feitas pela Polícia Federal, ok? Isso sim é um problema, né? Na minha avaliação. Mas os agentes econômicos têm essa força toda e eles podem, obviamente, ofuscar essa questão aí. Beleza? Então era isso, eu queria fazer então uma discussão um pouco aí sobre essa atual crise aí brasileira, né? A questão econômica. Um abraço a todos e todas.